Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos estar comentando sobre a lição 12, que traz o tema A Sutileza da Espiritualidade Holística. A nossa leitura bíblica, ela está no Evangelho de João, capítulo de número 14, o verso 4 e o verso de número 6. Então, quando se fala sobre a espiritualidade holística, nós vamos ver que esse conceito, do holismo, holística, está no conceito de que existe várias verdades. Então, holística é a maneira de ver o mundo, de ver as coisas e compreender essas coisas numa visão científica, numa visão humanística, filosófica, buscando que há tradições dos homens. Então é um tipo de espiritualidade, quando fala espiritualidade holística, aonde de qualquer forma que você praticar a sua religiosidade, isso é uma maneira correta de estar se adorando a Deus, se adorando a uma entidade, segundo eles. Então, essa visão, ela é extraída principalmente das religiões orientais, Temos o shintoísmo, budismo, São algumas religiões que vão trabalhar com essa questão da espiritualidade, não estando centrada em Deus. Então, o holismo é um intercâmbio com outras religiões para que a pessoa possa demonstrar o que é uma espiritualidade. Então, nós temos que saber que toda a espiritualidade, se ela não estiver centrada em Cristo, ela é anticristã, ela é pagã, e nós vamos entender pelas Sagradas Escrituras que isso é uma sutileza do inimigo para levarem as pessoas para viverem fora do padrão da palavra, daquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, dentro do cristianismo, algumas pessoas têm se deixado ser seduzido por essas formas de espiritualidade, demonstrando uma religiosidade que não está em Cristo. Então, segundo o holismo, eles dizem que não há uma verdade absoluta. Eles dizem que há várias verdades, Dentro de cada religião, há uma verdade onde a pessoa pode expressar a sua espiritualidade, que na verdade todos os caminhos levam, que é o divino, leva a Deus. E nós sabemos que isso é uma grande mentira do diabo, E eles não consideram que as questões de moralidade dentro das Sagradas Escrituras e também de
eternidade algo que não existe. Então hoje, né, nós vamos ver que isso ocorre por causa do discurso, o nosso comentador fala aqui, globalista. Então a globalização é a fusão entre os povos, é o compartilhamento de uma mesma verdade, podemos dizer assim, de um mesmo conhecimento em todo o mundo. Quando se fala em globalização, a globalização ela é bom em determinado sentido, né? Nós vemos a abertura para que o Evangelho seja pregado em todas as nações, nós vemos a questão comercial, né? A questão financeira, o dólar praticamente é o que traz um padrão no mercado, né? Nós vamos ver aí o mercado comum sendo unido através de blocos, isso facilita muito as transações comerciais, as viagens de um país para o outro, mas tem um lado positivo, mas no aspecto negativo nós vamos ver também que com essa movimentação, com essa migração de pessoas, há disseminação também do conhecimento. E esse conhecimento que é disseminado, né, ele acaba absorvendo o que na questão espiritual, a questão filosófica, a questão científica, a questão de tradições de uma cultura, de um povo, acaba penetrando dentro de um contexto cristão, que nós vamos ver que isso é perigoso, né? E essa questão do pluralismo, nosso comentador aqui traz o discurso globalista e pluralista. Então há uma pluralidade, o que ele quer dizer é que existe várias maneiras de se adorar a Deus. E existe várias formas de você estar desenvolvendo o que? Uma espiritualidade, né? E nós vamos ver que nem toda a espiritualidade, né, ela é centrada em Cristo, ela é centrada em Deus. Então, vamos falar que é uma religiosidade, né, falsa no sentido do contexto daquilo que nós acreditamos, que a Bíblia é a palavra de Deus e naquilo que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, quando as pessoas dizem que existem vários caminhos, Jesus demonstra que só existe um caminho. E esse caminho é através dele, né? É através dele. Então, e ele também vai declarar, né, que a verdade está nele, né? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então nós vamos ver que ele que vai dar o quê? Entendimento, da iluminação para que a pessoa possa conhecer a verdade a respeito de Deus e caminhar dentro da sua soberana vontade. Então, dentro dessa espiritualidade holística, né, nós temos aqui que as pessoas vão acabar falando que alguns termos, né, a mãe terra, a mãe natureza. Então, até mesmo na eleição passada, né, uma determinada pessoa que era candidato, né, dizendo: não, a mãe terra, a mãe natureza está sendo destruída, temos que proteger a mãe terra. Então, usamos algumas terminologias, meus irmãos, que não existe mãe terra, mãe natureza. Existe a terra. Nós vamos ver que Deus forma a terra, a natureza criada por Deus, né? Existem belas coisas, mas não é nossa mãe. Nossa mãe não é a terra, nossa mãe não é a natureza, né? Nós temos um Pai que é Deus, que é Senhor sobre todas as coisas. Então eles usam que já uma linguagem espiritualizada de grupos que
defende o que? O panteísmo, né? Que Deus é tudo e Deus faz parte de todas as coisas, que vão defender esse pensamento holístico. O fenômeno religioso. Então nós vamos ver que o homem, ele é um ser religioso porque ele foi criado para ter comunhão com Deus. Nós vamos ver que quando essa comunhão ela foi quebrada por parte do homem, nós vamos ver que o homem, para preencher o que esse vazio, porque ele se distancia de Deus, nós vamos ver que ele coloca o que? Outras coisas para preencher esse vazio. Então o homem ele começa a adorar coisas, imagens de escultura, a invocar supostos deuses, porque só existe um Deus, né? Supostos deuses como objeto de adoração. Então nós vamos ver isso dentro de muitas culturas, que o homem nessa necessidade, nessa busca pela religiosidade. Então isso faz parte do homem. E quando o homem ele não tem o esclarecimento correto de como deve ser expressado essa espiritualidade através da religião, nós vamos ver ele acaba buscando outros meios que é contrário à revelação que Deus deixou para os homens. Então Jesus, ele percebendo essa necessidade do homem, ele vai dizer para os seus discípulos essa verdade, dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vamos ver que Jesus, conhecendo essa necessidade do homem buscar a Deus, do homem ter um contato com Deus, do homem despertar a sua religiosidade, Jesus está dizendo que isso deve ser manifestado através dele, porque ele é o caminho para que o homem tenha acesso a Deus. A verdade, ela está nele. Então, a verdade absoluta está com Jesus. Não existe várias verdades. Existe uma única verdade. E essa verdade, ela está em Cristo. Então, Deus e os deuses. Então, essa questão de Deus, ela está, ou melhor, Deus está presente em toda o quê? Em todas as culturas. Então, o homem, ele busca o quê? É preencher esse espaço. Nós vamos ver que quando Paulo chega em Atenas, o texto bíblico vai dizer que ele chega em determinado local que estava erigido, que ali tinha vários monumentos de adoração, de invocação, retrato de deuses, né? E é onde ele vai encontrar algo que só tinha o que? Uma pedra escrevendo ao Deus desconhecido, né? Que não tinha uma imagem ali, mas tinha aquela inscrição ali. E Paulo vai trazer a verdade para aquelas pessoas a respeito do Deus soberano, do Deus eterno, do Deus invisível, né? Que deve ser adorado, que deve ser buscado por todas as pessoas. Então, essa questão da religiosidade, ela é antiga. Nós vamos encontrar isso, ela começa a surgir, né? Já no contexto bíblico, nós vamos ver que quando Deus tira Abraão, lá no livro de Josué, no capítulo 24, Josué vai estar escrito lá revelando que Deus terá, que era o pai de Abraão, né? Que era um idólatra, que adorava ídolos, imagens de escultura. Nós vamos ver que é nesse contexto que Deus retira Abraão dali para fazer nele o que? Uma grande nação e revelar o que? As verdades de Deus para esse povo, para que esse povo fosse um canal de revelação divina para as demais nações. Então nós vamos ver que ali nós já vamos encontrar o que? Esse fenômeno, né? Religioso voltado para a idolatria, para a imagem de escultura, já
no contexto patriarcal e também, né, umas formas de religiosidade, de adoração. No tempo antigo nós temos o animismo, né, que são a adoração aos deuses dos lares, aos antepassados. As pessoas já tinham aquela questão de oferenda a uma divindade para espantar os males ou para trazer segurança. Então isso já é uma forma antiga, mas que se acaba misturando principalmente com o misticismo oriental das religiões oriental, né? Que nós temos as principais delas, que é o hinduísmo, praticado ali na Índia, onde eles creem na reencarnação, eles acreditam que há um panteão de deuses, né? Também tem o budismo, onde o budismo crê na reencarnação, que o homem vai se evoluindo até chegar ao nirvana, a um estado de luz, aonde dentro do budismo eles não acreditam em pecado, eles não acreditam em eternidade, céu, inferno, eles não acreditam nessas coisas. E nós temos também o shintoísmo, que é uma religião que é praticada ali no Japão, né, que é o culto à natureza, o culto que aos ancestrais. Então nós temos várias formas de religiosidade, de espiritualidade dentro dessas religiões que acabam sendo disseminadas no contexto que nós estamos vivendo, através de filmes, né? Através de universidades, né? Nós temos aí tentando trazer a cultura, né, afro dentro de um contexto estudantil, aonde vai se falar sobre o que? A questão dos orixás, a questão da invocação, o que desses Exu. Então nós temos essa disseminação, né, através das novelas, livros, né, de autoajudas, né? Então nós temos essa espiritualidade aí fora de Cristo sendo manifestada no meio ocidental que nós estamos vivendo, né, através dessas muitas práticas do que eles praticam, né, o exercício da yoga, né, nós vamos ver que há algo espiritualizado atrás dessa forma aí de expressar de exercícios. Então nós vamos ver, meus irmãos, que não há dúvida nenhuma, né, que há um agir, um trabalhar sutil, né, do inimigo aí nessa disseminação dessa religiosidade, né, dessa espiritualidade pagã, desse misticismo oriental, né, sendo influenciado na cultura ocidental. Então, o fundamento dessa espiritualidade holística, ele está dizendo que não existe um Deus pessoal que se comunica com o homem, mas eles dizem que existem vários deuses, né? E dentro desses vários deuses, né, as pessoas podem ter o seu guia espiritual e podem invocar esses vários deuses aí para que possa, né, manifestar a sua espiritualidade. Então nós vamos ver que são formas de adoração de uma espiritualidade, né, totalmente contrária àquilo que as Sagradas Escrituras ela vai nos informar. Então para eles não há uma verdade absoluta. Por que não há uma verdade absoluta? Por quê? Porque não existe um Deus pessoal, não existe um Salvador. Então, e assim, eles trabalham dizendo que existe várias verdades. E quando a pessoa abraça essa verdade, diz que ela está no caminho de uma espiritualidade correta, e nós vamos ver que isso é
contrário a tudo aquilo que nós acreditamos, do que a Bíblia ela demonstra nisso, né? A espiritualidade holística, né? Ela não acredita nas Sagradas Escrituras, ela usa alguns textos apenas para tentar dar uma credibilidade àquilo que eles acreditam, àquilo que eles estão, né, trazendo para si, né? Aonde eles acham que essa questão de pecado não existe, questão de vida eterna não existe. Então, nós vamos ver que eles desqualificam a Bíblia, né? Em relação a uma revelação de Deus. Então, eles trabalham aí com expressões aí do panteísmo, né? Onde acredita que a natureza tem uma força que centraliza as pessoas, existe uma força cósmica, que na verdade existe duas forças, o bem lutando contra o mal. Então nós vamos ver que eles acreditam nisso, né? E negar a Cristo como o centro de todas as coisas, como aquele da qual nós devemos demonstrar o que é a nossa espiritualidade, nós vamos ver que isso é uma falsa espiritualidade que não está centrada em Jesus. Portanto, uma falsa adoração e uma modalidade, né, de religião que não leva o homem a Deus e nem converte o homem o que é os caminhos de Deus. Então são falsas espiritualidades que acabam sendo trazida, manifestada dentro do contexto que nós estamos vivendo, né? Que na verdade essas pessoas acabam estando sendo aprisionadas pelo inimigo. Mas Jesus, ele expressou, né, que ele é a verdade. Então nós precisamos estar ensinando essa verdade para outras pessoas. Ninguém pode alcançar uma espiritualidade verdadeira se não for através de Cristo, se não for através da palavra de Deus. Então, essa é o objetivo da lição que nós aqui comentamos aqui de uma maneira bem minuciosa, no sentido de você compreender o propósito da lição. Então a espiritualidade, ela é verdadeira quando ela tem Cristo como centro de todas as coisas. Então que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que até uma próxima oportunidade, permitindo Deus.